Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Ordones e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro mini curso sobre fluxo de caixa. Isso é uma ferramenta extraordinária, muito simples de ser implementada e que tem grandes resultados, tem grandes impactos. Nós conseguimos auxiliar em grandes decisões no dia a dia das empresas, tá? Qual é o nosso objetivo com relação a esse mini curso? Mostrar para vocês o que corresponde a esse relatório de fluxo de caixa e também a parte mais importante, que é demonstrar isso na prática. Como que eu vou construir, né, por exemplo, um relatório de fluxo de caixa e o impacto que isso vai ter no dia a dia enquanto analista financeiro ou enquanto gestor de um negócio. Então, o que seria esse fluxo de caixa, né? Então, a gente precisa entender isso. Basicamente, o fluxo de caixa corresponde a uma relação de entradas e saídas de recursos em um determinado período de tempo. Esse relatório ele pode ser usado para analisar um histórico, ou seja, o que aconteceu no mês passado, no último trimestre, no último semestre, assim como também ele pode ser usado para perspectivas futuras, que aqui é o ponto interessante dele. Uma vez que o futuro ele é incerto, mas no dia a dia empresarial, a empresa ela já faz determinado de níveis de contas e também ela tem expectativas de recebíveis. Então, nessa perspectiva, o relatório de fluxo de caixa acaba auxiliando, né, e entendendo o que pode acontecer de acordo com as estimativas, né, de contas a receber, contas a pagar, né, ou desembolsos em si, de maneira geral, e para que ela possa fazer uma programação. Tá? Então, a importância do fluxo de caixa no dia a dia é que ele é um instrumento, né, muito poderoso que auxilia na tomada de decisão. E o principal alvo é dar esse poder para os proprietários com o objetivo dele maximizar os resultados da entidade, que eu acredito que seja o alvo de todos os empresários, tá certo? Quais são os principais objetivos dessa ferramenta, né, de maneira geral? Aqui eu cito os principais, tá? Então, um dos objetivos é nós entendermos qual é a necessidade de captação de recursos. Então, uma vez que nós conhecemos o histórico e estamos projetando o futuro, eu consigo enxergar isso. Tal semana, tal mês, tal ano, tal dia específico, eu sei que vai ser um dia que eu vou precisar de um capital para poder manter a minha operação, considerando que eu já tenho um volume de desembolsos programados. Então, olha a importância da organização e centralização também das informações nesse relatório. Então, eu consigo ter esse tipo de informação e, de repente, me antever. E não ficar, às vezes, naquela correria do dia a dia. Nossa, e agora? Eu vou ter que descontar a duplicata, vou ter que fazer um empréstimo, usar o cheque especial, o que acaba sendo um capital de terceiro bastante oneroso ou bastante caro. Não é? Além disso, também, dependendo do cenário, eu posso, né, avaliar possibilidades de investimento ou aplicação de recursos e alternativas mais rentáveis para o negócio e que faça sentido de acordo com o perfil de risco do negócio, né, o perfil de risco que o empresário está sujeito. Então, por exemplo, eu já sei que a empresa ela já tem um determinado nível de volume de capital que fica disponível. Né? Então, será que é interessante deixar esse dinheiro parado no caixa ou mesmo na conta corrente? Ou fazer um investimento? E que tipo de investimento? Né? Qual o nível de risco eu estou sujeito? Então, a gente pode usar o fluxo de caixa para fazer esse tipo de programação e entendendo qual é a necessidade de capital de giro do negócio, automaticamente eu posso escolher uma alternativa de investimento que faça sentido com a correspondência temporal, né, com a questão do tempo. E também posso usar como instrumento, né, como um painel de controle e planejamento. Né? Controle no sentido de eu entender onde eu estou gastando e se eu estou recebendo efetivamente o que eu estou vendendo, que isso é muito importante. Vender é um fator excepcional. Receber é melhor ainda, né? Então, muitos empresários às vezes cometem esse equívoco, né? Estão muito focados nas vendas. Eu quero vender, vender, vender. Isso é muito bom, é excelente. Mas a gente não pode esquecer que eu preciso receber também. Então, o fluxo de caixa, ele tem esse instrumento como controle para nós verificarmos, né, quais são os recebíveis, se será que está aumentando o meu índice de inadimplência e os meus compromissos, será que eu estou conseguindo saldar eles? E se eu não conseguir saldar, eventualmente, pode ser que eu vou ter uma despesa financeira, uma despesa de juros e talvez, infelizmente, ser negativado. E também como instrumento de planejamento. Haja vista que cada empresa ela tem um objetivo, ela tem uma estratégia, ela tem uma visão, que geralmente é apresentada nas suas declarações institucionais. Então, onde a minha empresa quer estar? E se ela tem uma visão, se ela tem um alvo, se ela tem um objetivo, ela precisa se programar, ela precisa se planejar.
Então, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta que auxilia nesse sentido, no planejamento. Haja vista que tudo que nós vamos fazer, de forma direta ou indireta, envolve capital, envolve recursos financeiros. Então, a gente pode usar o diagrama de fluxo de caixa, o relatório de fluxo de caixa, nesse aspecto também, com esse propósito. E quais são os fatores, né, dentro do negócio, internos, que podem afetar esse relatório, né, um instrumento tão poderoso aí que nós temos para poder usar no dia a dia das empresas? Basicamente, uns fatores que afetam bastante é a relação de prazos de recebimento e prazos de pagamento. O que vem a ser a isso, né? O prazo de recebimento médio, né, geralmente é o tempo em que começa a contagem desde o dia da venda até o dia do recebimento, né? Em média, quanto tempo o cliente demanda-se para pagar o empresário? Ou seja, eu vendi a mercadoria, quanto tempo que eu demoro para receber? Ou eu prestei o serviço, quanto tempo que eu demoro para receber isso? Tá? Isso não é necessariamente o prazo que é concedido para o cliente. Haja vista que eu posso conceder um prazo, mas incorrer em inadimplência. Então, o prazo de recebimento em si está contando efetivamente desde o dia em que ele adquiriu o serviço até o dia que efetivamente ele vai fazer a transferência de numerários, ele vai quitar aquilo. Então, é importante ter uma política de crédito, né? Ou seja, se eu estou vendendo, né, por exemplo, a prazo, num boleto, eu tenho que investigar. Será que eu vou ter uma garantia de receber isso? Vou receber naquele prazo estipulado? Se não, ele vai furar todas as minhas expectativas de entrada de recurso e automaticamente eu não vou conseguir arcar com as minhas obrigações naquele dia, naquela semana ou naquele período. E aí começa toda uma dor de cabeça, né? Toda uma problemática. E a questão dos pagamentos, que está relacionado ao tempo que o fornecedor concede, né, da compra, na verdade, até em si o desembolso efetivo, também tem que ser levado em conta se existem atrasos. Né? Será que o empresário está pagando tudo em dia? Então, resumidamente, em média, quanto demora desde a compra até o efetivo desembolso? Tá? Então, nós temos que considerar isso. Se está acontecendo atraso, está acontecendo, né, a cobrança de despesa financeira, que geralmente acontece, então eu tenho que entender isso e tenho que registrar também esses fatores. Tá? E um outro ponto também que está ligado à questão de estoques. Muitos empresários acabam, né, talvez não entendendo muito bem qual é o seu core, ou seja, qual é a sua essência, e acabam agrupando uma grande quantia de estoque. E estoque é dinheiro. Haja vista que você comprou aquela mercadoria ou aquele produto e ele está parado, né, correndo aquele ampulheta para poder efetuar o pagamento, ou às vezes pior, você já pagou à vista. Muitas pessoas têm a cultura de pagar à vista. Então, se eu já paguei à vista, aquele estoque já está pago. E eu tenho um risco ainda, né, de acontecer dentro da minha empresa qualquer tipo de desvio, além do que pode acontecer eventuais perdas, né? Certo? Então, eu tenho que me preocupar com girar o estoque cada vez mais rápido. Uma vez, né, que ele já está na minha empresa, eu preciso vender e depois receber do meu cliente. Então, um giro de estoque lento afeta diretamente o negócio. Um prazo alto de recebível afeta diretamente o negócio na perspectiva de fluxo de caixa. Pagar à vista também afeta o fluxo de caixa. Então, olha essa informação. Eu não estou dizendo aqui que pagar à vista é um problema. Desde que a empresa tenha um capital de giro, isso não vem a ser um problema de maneira alguma. O que ela tem que entender é, se ela pagar à vista, onde que ela vai conseguir esse capital? E se ela pagar à vista, ela tem um tempo de estocagem e depois ela tem o tempo de receber. Então ela precisa ter um capital de giro. Ao passo que se ela tivesse esse prazo junto aos fornecedores, ela ia trabalhar com capital de terceiro. Claro que tem que ser avaliado aquela questão também, o quanto que isso está aumentando esse prazo, né? Existe um aumento? Se o preço for o mesmo, né, à vista ou a prazo, então nós já entendemos que vale a pena a empresa comprar a prazo, né? Uma vez que o preço seria o mesmo e ela está ganhando em cima desse prazo do fornecedor. Outros elementos internos que afetam também é o custo dos financiamentos que, na maior parte dos casos, são feitos de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento ou sem nenhum tipo de plano. Não é? Então, todo o capital de terceiro é bem-vindo, desde que seja com recursos programados e planejados. Quando eu não faço isso, eu vou ter uma despesa financeira. Haja vista que a instituição financeira que geralmente concede esse capital, ele vai cobrar uma despesa, o aluguel do dinheiro, que é chamado juros. E isso pode afetar o fluxo de caixa. Isso afeta, né, na maior parte dos casos. Assim como esse custo financeiro não necessariamente está ligado a empréstimos, a financiamentos. Né? O equívoco de muitos enquanto a relação a isso.
está relacionado também à antecipação de recebíveis, né? A utilizar o cheque especial, a utilizar um cartão de crédito e esquecer de pagar. Então, tudo isso, todos esses encargos estão relacionados aos custos financeiros. E o último aspecto, talvez seja o mais relevante, a distribuição de lucros com forma incompatível do negócio, né? Então, se eu tenho o meu negócio, eu tenho que prezar pela perpetuidade dele, né? Ele tem que ser perene no futuro. E tem que ter algo para que, né, uma outra pessoa continue a empresa, né? Eu não abro uma empresa pensando que um dia ela vai fechar. Não, esse é o objetivo, né? Então, o princípio ali da continuidade contábil, em que automaticamente a minha empresa ela tem que continuar. Ela não pode parar ali. Então, o empresário muitas das vezes acaba confundindo o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica e fere o princípio da entidade e automaticamente acaba tendo uma distribuição de lucro exorbitante, né? A gente já apurou alguns casos, o empresário ter mais de 30% do faturamento como distribuição de lucro, tá? Não estou dizendo para não fazer isso, tá? Mas será que foi programado? Será que a empresa comporta? E muitas das vezes ele não faz essa pergunta ou não dá esse trabalho, o que acaba acarretando no fechamento de muitas empresas. E fatores externos, né, que acabam afetando o fluxo de caixa, né? Quais são eles? Basicamente, nós temos como fatores externos, né, para nós entendermos, como algo incontrolável, fora, né, do ambiente interno do negócio. Então, nós temos fatores relacionados à economia, né, retração de mercado, né? Nós estamos vivenciando há um certo tempo a questão aí de uma instabilidade econômica no âmbito da saúde também. Isso afeta, né, de maneira geral aí, os setores, né, a princípio talvez negativamente, mas a médio e longo prazo talvez isso possa beneficiar outros tipos de negócio, incentivar. Questão da concorrência, principalmente quando vem a concorrência informal, né, que eles acabam, né, tendo uma vantagem no aspecto de preço. Parte tributária também, por isso que é muito importante ter uma noção, fundamento dos regimes tributários, ter uma proximidade com o contador. Então é muito interessante ter esses aspectos. E a questão também da inadimplência, uma vez que está relacionado também tanto no aspecto interno, né, que nós mencionamos, ou seja, o empresário ele tem que ter uma política de recebíveis, né? Então, meu cliente vai chegar até mim, quais são as condições que eu ofereço? E, ao mesmo tempo, também abrange o aspecto externo. Haja vista que é o cliente que tem que pagar, tá? Então, de certa forma, ele não tem esse controle, mas ele tem o controle sobre a política, sobre a análise de crédito. E sobre a inadimplência em si, uma vez que ele faz uma boa política, ele acaba cercando um pouquinho esses aspectos externos. Esses, eventualmente, são os principais, tá certo? Ou seja, o que eu puder cercar no meu ambiente interno, eu vou ficar mais tranquilo, né? Uma vez que o ambiente externo é algo que eu não tenho um controle, tá certo? E de maneira geral, né, quais são as causas básicas, né, que acabam afetando aí os negócios e que causam esse desequilíbrio, né, financeiro, né? A gente coloca até ali na imagem que o empresário às vezes está andando uma corda bamba, né, sem ter essa noção. A gente vê muitos casos em que a empresa ela faz muitos investimentos, tanto em estoque quanto imobilizado, ou seja, máquina, equipamentos, de forma desordenada. E às vezes fica com um alto volume de capital parado. Onde que eu consigo ver essa informação? Eu posso ver essa informação no meu relatório de fluxo de caixa, uma vez que eu estou demonstrando esses desembolsos que está acontecendo também. E de forma complementar eu posso ver isso também no meu relatório de balanço patrimonial, onde demonstra todos os investimentos do negócio. E fazendo, por exemplo, uma análise vertical, eu posso identificar a participação de cada um desses elementos, tá? E também a questão das discrepâncias, né, dos prazos de pagamento, recebimento e rotação de estoque. Ou seja, se a empresa ela compra a mercadoria, ela fica muito tempo com a mercadoria, depois ela demora mais um certo tempo para vender e ela já pagou à vista. Então, quando acontece esse cenário, né, ou seja, o empresário pagou à vista, ele fica lá 3 meses com a mercadoria em média e depois demora mais pelo menos 1 mês para receber, então a necessidade de capital de giro é alta. E quanto mais aumenta o faturamento, mais vai aumentar a necessidade de capital de giro. Então, olha que informação interessante. Numa situação dessa, né, em que eu teria, por exemplo, 3 meses para girar o estoque, 1 mês para receber as minhas vendas e pago à vista, se eu aumento o meu faturamento, eu aumento a necessidade de capital de giro. E se eu não tenho uma linha de crédito ou uma fonte de recurso onde eu busco esse dinheiro, eu vou quebrar o meu negócio. Eu vou quebrar o meu negócio aumentando o faturamento, por incrível que pareça. Então, o problema não é o faturamento. Na verdade, o problema é entender que eu preciso gerenciar bem esses prazos. Fornecedor, me concede um prazo, são os parceiros, né, a longo prazo, né? Vamos investir nessa parceria. O que a gente pode fazer? Cliente, né? O que eu posso fazer para poder receber mais rápido?
que a maioria dos empresários fazem, né? Não estou aqui adotando que isso é uma medida correta ou não, mas sim para nós refletirmos. Eles antecipam as duplicatas. Então, uma vez que eles vendem, antecipam. E, via regra geral, a taxa ou custo médio para isso gira em torno de 5% ao mês. Então, querendo ou não, é 5% a menos da margem que o empresário tem. Então, nós temos que refletir, será que vale eu fazer um desconto de duplicata ou tentar receber mais rápido? Ou tentar investir em outras formas de ter um recebimento aqui mais próximo do período da venda. Então, esse é o desafio que o empresário tem. Assim como o giro do estoque. Como que eu vou fazer para poder girar o meu estoque mais rápido? Será que eu vou trabalhar com estoque mínimo? Será que eu tenho o controle do meu estoque? Então, percebam que quando a gente fala de relatório de fluxo de caixa, ele acaba envolvendo vários aspectos, vários outros demonstrativos e vários processos também que estão relacionados à corporação de maneira geral. Além desses fatores que nós mencionamos também, aspectos relacionados a aumento de despesa, aumento de custos, né, da operação ou redução do faturamento impactam também, né, nesse desequilíbrio financeiro da corporação. E quais são as recomendações, né, utilizadas ou que podem ser feitas ou implementadas para curar esse desequilíbrio financeiro? Tá? Então, pode ser feito aporte de capital próprio, ou seja, com o objetivo de injeção de capital de giro, né, para poder realmente ali estabilizar a situação. Pode ser também, né, analisado a possibilidade de buscar capital de terceiro junto à linha de crédito, por exemplo, que tem alguns benefícios, alguns, né, atrativos, BNDES, e aí automaticamente você tem um custo talvez até menor com relação ao capital próprio. E também pode ser feita aquela, né, velha análise, né? Como é que está o meu negócio? Quais são as minhas despesas? Quais são os meus gastos? Será que eu não preciso me readequar? O meu local não está muito grande para a minha operação atual? Será que não vale a pena eu mudar a minha estrutura? Remanejar funcionários de repente? Então tem que fazer uma avaliação, né? Aqui a gente não tem uma resposta exata, tem que fazer essa análise para poder entender o que faz sentido para cada corporação. Não é? Além do acompanhamento, né, sobre os elementos que dizem respeito às finanças, né? Os custos, as despesas, as receitas, né? Então eu tenho que garantir que tudo que eu estou faturando eu vou receber. Eu tenho que garantir também, né, que as minhas contas sejam pagas em dias. Senão eu posso ser negativado e aí automaticamente eu começo a ter alguns problemas. E analisar também se eu não tenho nenhum tipo de ativo ocioso, né? Conforme nós mencionamos, meu espaço está ocioso, vou reduzir ele, vou reduzir inclusive até o meu aluguel, caso eu mude. Ah, eu tenho 2 computadores parados. Então, será que eu tenho expectativa de usar eles? Quando? Será que eu não poderia vender? E também a questão de análise de planejamento tributário, que talvez aqui seja interessante, né, um conhecimento sobre o assunto, ou mesmo utilizar o parceiro, né, o contador do dia a dia, para ele poder orientar. Qual é o regime tributário que eu estou hoje? Qual seria um regime tributário que faria sentido para mim? Né? Tudo com a questão de organização e planejamento, nós conseguimos passar essas sugestões e recomendações para aliviar essa problemática ou essa dor relacionada ao fluxo de caixa. Então, em síntese, né, nós podemos concluir que a necessidade de capital de giro representado na tela, né, pelo NCG, basicamente ele está ligado a esses aspectos de todo o negócio, de todo o fluxo da operação. Então, se for uma indústria, no caso, né, desde o dia que ele compra até o dia em que ele tem para produzir, isso está sendo contabilizado. Uma vez que ele comprou, está com aquela matéria-prima, ainda não começou o processo de produção. Então, isso entra na equação da conta da necessidade de capital de giro. E depois que eu faço a produção, né, eu tenho ali aquele prazo de estocar até chegar e acontecer efetivamente a venda, né, que é o prazo médio de renovação de estoque. Isso também está ali na minha conta do capital de giro. Assim como o prazo médio de recebimento das vendas, que seria uma cobrança, e assim como o prazo médio de pagamento de compras. Todas essas variáveis na sua operação, elas influenciam diretamente a necessidade de capital de giro do negócio. Então é muito importante eu entender como que estão meus prazos médios. Aonde que está o meu gargalo? Será que eu estou demorando muito na produção? Será que eu estou demorando muito para vender meus estoques? Será que eu estou demorando muito para receber dos meus clientes? Ou será que eu não estou ganhando um prazo suficiente junto aos meus fornecedores? Então eu tenho que trabalhar para cada vez mais realizar um processo de produção caso ele exista mais rápido, girar o meu estoque cada vez mais rápido, ou seja, vender rápido, de forma estratégica. Para vender rápido, eu preciso que o departamento de compras esteja alinhado com o departamento de vendas.
Não basta simplesmente sair vendendo de qualquer forma. Então, o departamento de compras ele tem que ser assertivo, ele tem que entender como é que está o mercado, tem que fazer compras nas quantidades ideais, até porque não fica sem estoque. Quantos de vocês aí já não foram no negócio? Ah, tem determinado produto? Acabou. Tem isso? Acabou. Claro que pode acontecer eventualmente, mas se tem uma análise histórica daquilo, isso é muito pouco provável que vai acontecer. Então, o departamento de compras é um departamento muito importante, que ele está validado nesse prazo de rotação, porque se ele comprar errado, o estoque vai ficar parado por muito tempo. E ele tem a ligação direta, né, com o prazo de pagamento, porque se ele compra de qualquer jeito, à vista, pode ser, 15 dias, pode ser. Ele tem que saber negociar prazos, sempre tentando, né, e forçando ser o mesmo preço de hoje, né, que é um desafio. Ah, hoje é X reais, e daqui 15 dias? Também X? Ótimo, né? Claro que a empresa vai fazer a negociação conforme ali a sua necessidade, conforme o seu ciclo. E os vendedores também têm que estar engajados. Eles têm que conhecer o produto, eles têm que conhecer o serviço ou a mercadoria que está sendo, né, oferecida e tem que conhecer bem. O vendedor tem que ser a primeira pessoa que compra o serviço. E ele não tem que estar preocupado só com a venda não, tá? Ele tem que estar preocupado se a empresa vai receber. Não tem que garantir só o dele não, tem que garantir o da empresa também, senão a empresa vai quebrar e ele vai perder o trabalho. Não é? Então ele tem que verificar, será que a minha empresa está trabalhando com formas eficientes que depois ela vai receber esse dinheiro? Senão não vai adiantar nada que ela venda. Isso vai ser um problema futuro. De certa forma parece que ele está, né, saindo bem, mas depois se não receber, né, acabou que não adiantou nada. Então o departamento de compras, o departamento de vendas, eles têm que estar em sinergia. Tá? Eles têm que ter uma comunicação muito grande. O que a gente vê na prática que infelizmente nem sempre isso acontece. O departamento de compras ele é responsável tanto para o prazo médio de pagamento das compras, né, uma vez que ele negocia diretamente com o fornecedor, quanto também diretamente no prazo médio de rotação do estoque. Uma vez que se ele comprar errado, vai demorar mais para gerar o estoque. Já o departamento de vendas ele está ali também relacionado com o giro de estoque. Se ele atender bem, se eles comprar realmente o produto e souber vender, ele vai ter um facilitador ali. Não é? Mas nós sabemos que existem alguns aspectos externos nisso. Nós sabemos ali que dependemos, né, de uma aceitação, de repente, de um fornecedor para poder conceder aquele prazo. Dependemos do cliente para saber se efetivamente ele vai comprar aquele nível, aquela quantidade de mercadorias que estamos oferecendo. Então temos alguns fatores externos, conforme nós salientamos, mas se o empresário entender que os fatores internos que estão sob o comando dele, que estão ligados aos aspectos de organizar, consolidar informações no relatório de fluxo de caixa, por exemplo, e entender que existem pessoas que fazem parte desse fluxo e que ele precisa capacitar elas e que precisa valorizar essas pessoas, ele começa a entender que a organização dele nada mais é do que uma engrenagem, que está todo mundo junto, né? Uma peça errada automaticamente vai desmoronar tudo, né? Isso aqui faço analogia igual ao jogo de xadrez. E para isso, convido vocês, né, a fazer essa jogada, né, para a gente dar o checkmate, colocando em prática todo o conteúdo que eu apresentei aqui de forma introdutória, conceitual. Espero que vocês tenham gostado do que eu discuti inicialmente e vamos colocar a mão na massa então? Vamos adotar uma estratégia em que a gente consiga dar o checkmate e não a gente receba esse checkmate, que é o que nós presenciamos aí no dia a dia? Vamos inverter o jogo? Eu estou disposto, e você? Então vem comigo!